A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos. Este é o painel 24, Coronavírus e Previdência Complementar, do primeiro Congresso Digital Covid-19. Passo imediatamente a palavra ao Dr. Lúcio Rodrigues Capeleto, diretor superintendente da Previc. Boa tarde a todos. Obrigado, Janaína. Agradeço aí o convite da UB Nacional. É muito bom estar aqui, né, presente. A minha apresentação junto com os colegas Jarbas e Flávio, né, aí para a gente debater. Bom, a minha apresentação eu vou colocar aqui no ar, né, a ideia é falar o que a Previc, né, trabalhou durante esse período de pandemia, as principais ações realizadas, e a ideia é a gente compartilhar, né, essa apresentação para depois debatermos a respeito. Então, colocando aqui no ar, né, só para a gente compartilhar. Espero que esteja sendo compartilhado. Primeiro, né, vou fazer uma abordagem aqui sobre a legislação relativa à Previdência Complementar. Para aqueles não iniciados, né, ela está no artigo 202 da Constituição Federal, né, que fala do regime de previdência privada, né, e de caráter complementar, e organizado assim de forma autônoma ao RGPS, ao Regime Geral de Previdência Social, e será facultativo e regulado por leis complementares, ou por lei complementar. A lei complementar que regula é a 109, né, também está aqui, em que justamente, né, disciplina, né, como é que vai ser a operação pelas entidades de previdência complementar. E a 108, ela trata da relação entre os entes federativos mais a União, enquanto patrocinadores, e suas respectivas entidades. Então, a principal, né, é o artigo 202 da Constituição, e que é regulamentado pela Lei Complementar 109, e veio, né, mais uma complementação em termos da 108 para tratar justamente dos entes públicos, enquanto patrocinadores. A Lei 12.154 criou a Previc, que é o órgão no qual sou diretor superintendente, e é responsável pela supervisão de uma forma ampla. Quando eu falo supervisão, é desde o processo de licenciamento, né, processo de autorização de entidades, processo de regulação, normatização, processo de fiscalização e de aplicação de penalidades. A Previdência Complementar no Brasil, aberta e fechada, ela soma hoje 2 trilhões. A Previc é responsável pela supervisão das entidades fechadas e a SUSEP das entidades chamadas abertas, né? Nós aqui vamos apresentar as fechadas, né, como que elas estavam em dezembro de 2019, os grandes números, para se dar uma ideia do que nós estamos falando. São 292 entidades fechadas de previdência complementar, né, e 1.099 planos, com 995 bilhões em ativos, quase 1 trilhão. Né? Esse quase 1 trilhão, dezembro de 2019, ele, né, resultou de um crescimento em relação a 2018.
os anos de 2017, 18, 19 foram bastante positivos, né, bastante satisfatórios para a Previdência Complementar em termos de crescimento de ativos. A liquidez, em dezembro de 2019, é bastante satisfatória. O que a gente notava era uma redução de déficits e aumentos de superávites. Após alguns anos, né, ou chegamos a um valor líquido positivo de 400 milhões, né, isso somando o total de déficits, o total de superávites, o líquido ficou positivo. Rentabilidade dos investimentos de 14,5%, olhando para uma meta atuarial calculada com base nos demonstrativos atuariais de dezembro de 2019, de 4,70%, se verifica aí o quanto, né, foi rentável o sistema de fundos de pensão. E tudo isso, né, a gente nota também, até por uma intensa alteração regulatória nos últimos 2, 3 anos, a partir de 2017, né, uma melhora na governança, nos controles internos e na gestão de riscos. E o que nós esperamos, né, em termos de previdência complementar? Um crescimento de participantes, né, em termos de indivíduos, mas com redução de entidades, um processo de consolidação. Costuma dizer que escala é o nome do jogo, então, para você prestar um bom serviço, né, até mesmo para melhorar a governança, melhorar controles internos e gestão de risco, você precisa ter condições, estrutura para isso. Então, a gente vê um processo aí de redução de entidades, mas de crescimento de participantes. Mesmo porque a nova Previdência, né, trouxe uma obrigatoriedade de oferta de previdência complementar para os servidores públicos dos entes federados, entes federativos, aqueles que eu mencionei, né, anteriormente, que são regidos pela Lei Complementar 108. E isso a gente tendo aí 2.000 municípios que estão, né, passíveis de oferecer, estados e municípios que estão passíveis de oferecer esse serviço, deverá ter um crescimento bastante grande. Aumento de longevidade também é uma realidade, né? Nós estamos vendo, né, felizmente, as pessoas vivendo mais. Taxas de juros em patamar histórico mínimo, que também provoca uma mudança, né, na situação dos planos, e, consequentemente, pela redução das taxas de juros livres de risco, costumo dizer, de títulos públicos, uma diversificação na alocação de ativos. Então, a ideia aqui foi passar um contexto, né, para todos, para seguirmos, né, a nossa análise. E aí, tudo muito bem, até dezembro de 2019, né, tudo muito satisfatório em termos de resultados, em termos de redução de déficit, veio a pandemia, em março de 2020, né, foi sentida realmente nas demonstrações financeiras a partir dessa data, quando foi decretada a situação de calamidade pública, né, e a Previc precisou adotar uma série de medidas para reduzir o impacto negativo, né, no segmento. E, claro, seguiu diretrizes aí para a preservação da saúde, né, de seus colaboradores e de todos os participantes do sistema. Então, em termos de norma, aí eu vou fazer uma divisão, né, em termos de norma, em termos de ações de supervisão. Teve uma série de medidas já operacionais, normativas, quanto aos prazos de entrega de informações, né? Observamos que, com a crise, haveria uma dificuldade de reuniões para deliberar, né, para aprovação sobre os documentos, e estendemos o prazo, né, então, dos documentos de março e abril. Prorrogamos também a RAI, que é o relatório, né, de investimentos, que é feito, né, até 30 de abril, também prorrogamos a entrega dele. Prorrogamos as certificações. Então, uma série de prorrogações que são questões mais operacionais, que a crise foi muito rápida quando chegou, né, e nós estendemos prazos para entrega. E, ao mesmo tempo, né, avaliamos medidas, né, que poderiam ser tomadas no âmbito do CNPC para discussão, né, relativas a contribuições, a questão de uma possível suspensão, questão de resgates. Então, tudo isso foi analisado no âmbito do CNPC, né, nós levantamos essas medidas. Essas medidas, elas, só para deixar claro, né, elas foram discutidas durante o mês de abril, nós temos 3 reuniões extraordinárias no âmbito do CNPC, mas não foi o caso, né, de implementação. Tá? Elas ainda estavam sendo monitoradas. Em termos de supervisão, aí uma ação mais intrusiva, né, ao mesmo tempo que você concede prazos para entrega de documentos, a supervisão requer informações em momentos de crise. Ela tem que estar mais perto das entidades
e dos planos para saber o que está acontecendo. Então, nesse sentido, né, nós solicitamos informações às entidades. Nós temos um grupo de entidades que nós já estamos lá dentro de supervisão permanente, temos mais um outro grupo, né, que também acompanhamos permanentemente, mas isso em relação à database de março, mas em abril mandamos para todas, né, pedimos informações relativas a questões administrativas, como estava o funcionamento dessas entidades em face da crise, né, questões de governança, como estava acontecendo o processo decisório, as reuniões dos órgãos estatutários, em termos de investimentos, como que estava, né, se haveria necessidade ou não de revisar a política de investimentos, então pedimos uma revisitação dessa política de investimentos e os riscos, né? Então, tanto para investir quanto para desinvestir, né, como é que estavam os processos para que isso fosse feito. Pedimos informações sobre solvência, impacto nos resultados, informações sobre o patrocinador, né, também que é algo importante nesses momentos. Nós temos, né, nas entidades fechadas, uma empresa, né, que ela patrocina esse plano, né, e ela entra junto com recursos, junto com as contribuições dos participantes, né, então a situação dela é importante que se acompanhe para que justamente, né, não se tenha uma interrupção em termos de contribuições, ou outras situações, né, que podem trazer problemas até de continuidade do próprio plano. E, em termos de liquidez, a capacidade de pagamento de benefícios, que foi a preocupação primeiro. Quando houve a crise, né, como é que estava a capacidade de pagamento de liquidez, a situação de liquidez, a capacidade de pagamento, né, dos benefícios, honrar os pagamentos mensalmente aos seus beneficiários. Então, dentro disso, né, foi feita uma pesquisa, em que nós temos essa pesquisa na página da Previc, até está lá disponível, e eu trouxe algumas informações, né, para a gente claro que não, elas são muitas, né, mas, por exemplo, temos informações administrativas, alguns serviços prestados ao participante ou assistido foi prejudicado em função do trabalho remoto, né? Não, né? Assim, todas as entidades adotaram o home office, tá? O pagamento se manteve normal, os atendimentos passaram a ser virtuais, eventos todos presenciais foram cancelados, né? Mas, em termos de resposta, né, então, em função do trabalho remoto que foi adotado, e todas adotaram, né, não houve prejuízo. Essa foi a resposta que tivemos. Em relação à governança, né, nós temos aqui, em cada um desses tópicos temos várias, né, e aqui de governança, isso é o que está, inclusive, na página da Previc, né, se existe algum plano de contingência, né, então, 161 disseram que sim, o outro, né, o grupo de 99 disse que não. Quando perguntamos mais aqui se as etapas do processo decisório têm se mantido da mesma forma que anterior à pandemia, 258, né, dizendo que sim, só 2 dizendo que não. Os órgãos estatutários têm mantido as reuniões, 257 sim. Então, uma série de perguntas, se houve alteração no processo decisório dos investimentos da entidade, 251 não. Né? Então, assim, isso é uma série de questionamentos que foram feitos, que a gente pôde mapear a situação de governança, como que estava o fluxo de informações e como que estava o funcionamento da entidade. Né? Dando sequência, como eu falei, né, as reuniões passaram a ser realizadas virtualmente, 253, né, a grande, quase 100%, aí 97%, né, só 6 se mantiveram presencialmente. Né? Em termos de investimentos, né, então a questão da política de investimentos, ora, uma crise dessa magnitude, né, havia uma questão de justamente na necessidade de se revisitar essas políticas de investimento, para justamente fazer uma análise, né, se haveria uma modificação. Tudo dependeria do contexto que fosse verificado, né, por cada uma das entidades. Se algumas achassem que nossa recuperação seria em V, ou em U, ou em L, ou em W, né, seja a letra do alfabeto que utilizarmos, ou como hoje se fala, né, do V da Nike, que é um V mais inclinado, né, teria, né, alguma possível alteração ou não, né, nas políticas de investimento. O que notamos, né, é que a grande maioria diz que não, que a política de investimento ela já prevê situações de turbulência, né, e não haveria necessidade. Algumas poucas aqui relataram que sim, né, justamente para fazer alguma modificação. Tá?
Pergunta sobre se houve desenquadramento passivo. Então, né, 99 aqui disseram que sim. Né? Desenquadramento passivo é quando você dá um mandato, por exemplo, né, para um gestor, para ele ter determinada exposição. Exposição é a posição com volatilidade em determinado ativo, vamos dizer, ações. Né? Com o aumento da volatilidade, muitas dessas exposições ultrapassaram os mandatos. Né? Mas isso tem um prazo, né, de enquadramento, a própria norma prevê 2 anos. Por quê? Para evitar justamente medidas abruptas, né, de venda, de saída de uma posição no momento em que o mercado está com problemas. Então, mas é importante ter essa informação. Tá? Então, uma série de informações sobre investimentos. Né? A distribuição dos investimentos, hoje, do sistema como um todo, né? Então, também, numa visão, aí até para saber como é que o sistema está composto em termos de ativos, né? Nós temos uma grande parte aqui, maior parte, em títulos públicos federais, seguido por ações. Né? E isso vem aqui ao longo dos anos, né? Olhando aqui para trás, se manteve assim. O que a gente nota é que isso deverá, né, se alterar para os próximos anos, justamente pela redução das taxas de juros, né? E os títulos públicos não sendo capazes, vamos dizer, de cobrir, né, as metas atuariais, a alocação deverá se diversificar. Né? Então, aqui, essa é a posição, né, a composição em termos de ativos. Então, temos ações, temos cotas de fundos, operações compromissadas, imóveis, crédito imobiliário, títulos privados, né? Tem espaço aí para uma diversificação. Em termos de solvência, né, eu acho uma importante informação que a gente sempre analisa, né? A crise deteriorou o valor dos ativos financeiros em março, o impacto foi, né, negativo, foi relevante sobre esses investimentos. E os planos mais expostos, ou que tiveram mais impactados, foram aqueles posicionados em renda variável. Né? Então, isso aconteceu, eu vou mostrar mais né, nos slides a seguir. Mas a elevada volatilidade do mercado, né, a gente não permite assegurar aí o que vai acontecer até o final do ano. Tá? A partir de abril, nós já notamos uma recuperação bem consistente, abril, maio, junho, e agora em julho, se nós olharmos os resultados, né, dos índices financeiros, o Ibovespa, tá? E como eu falei em renda variável, que foi o que mais, né, trouxe impacto, os planos mais posicionados, obviamente com o aumento, né, da posição em ações do Ibovespa, eles também melhoraram. Então, aqui está a evolução dos déficits, né, e superávites. Se nós olharmos aqui ao longo dos anos, lá em 2016 era 71 bilhões, e vem numa redução, uma tendência decrescente, até 26 aqui em 2019, e os superávites, né, nesse momento aqui, os superávites superaram os déficits. Aí aqui a gente entra em março, e já notamos aqui, né, aqui a gente está falando de 53 bilhões negativos, né, 69 menos 15, né, 53 bilhões negativos. Aqui já uma redução, e aqui estamos falando de 36. E a tendência, a gente tem acostumado agora a junho, né, 30 de junho tem as informações oficiais, mas já tem, né, algumas prévias de redução e também para julho. Então, realmente, foi significativo, mas notamos aqui, né, uma tendência de melhora. Tá? E é por isso que a gente, né, fazendo a pergunta, em termos do resultado agregado, né, das entidades, como é que elas se projetam para o final de 2020, isso aqui está na pesquisa que nós fizemos também, né? Algumas vezes superávit com reversão, superávit, déficit com equacionamento, só 34. Isso lá em abril. Se perguntarmos agora, certamente esse número deve ter reduzido. Né? Então, por isso, quando a gente fala de necessidades de equacionamento, de déficits, isso não se retrata nos números e nem nas expectativas das próprias entidades. Em relação ao patrocinador, fizemos várias perguntas, né? Se existia plano de contingência para eventual crise de liquidez, né? Então, alguns sim, a maioria não. Né? Se foram detectados problemas financeiros até o presente momento, 23 sim, 235 não, a grande maioria não. Né? Se em plano CD ou CV existe demanda suspensão de contribuições normais, 201 não. Né? Então, assim, uma série de questionamentos. Existe demanda de retirada do patrocínio, quando o patrocinador sai, né, deixa de ser o teu plano,
é uma retirada, né? Ele paga todos as suas obrigações, mas ele cessa o plano. E não, né? Então, essa informação também é importante, né, para nós tomarmos decisões. Como eu falei, a gente levou propostas ao CNPC, né, mas você precisa de informações, monitorar o sistema para saber a hora certa de aplicá-las e se realmente são necessárias, né? Então, também tem que ver o quando você, né, precisa implementar determinada norma. Em termos de liquidez, embora os impactos aí tenham sido significativos, né, em relação ao valor de mercados ativos, a deterioração foi significativa, o sistema, né, demonstrou possuir liquidez suficiente para honrar seus compromissos. A gente não teve problema de liquidez, né? Então, isso também, né, foi corroborado pelos... Flávio, desculpa, mas a gente tem 2 minutos, tá? Ok, obrigado. Eu já vou terminar aqui. Né? Então, quanto à liquidez, né, a gente também não vê problema algum, né? Assim, aqui, essas 9, né, que já tinham algum problema, já são até anteriores, né, à própria situação de pandemia. Aqui está um fluxo que mostra quanto que tem de liquidez, né, de ativos líquidos, quais são as obrigações, e quanto que é o prazo. Isso aqui já é mais atualizado, estamos na data de abril, né, então é mais que 12 meses, estamos falando de 24 meses de capacidade de pagamento sem vender ativos. Isso é importante no momento de crise. Se você tiver que vender ativo no momento de crise, você vai perder dinheiro, né, está subavaliado. É claro, os mercados estão deteriorados, estão depressivos, né? Então, você tem que aguardar e você precisa, para isso, liquidez. E, felizmente, né, os fundos de pensão estavam bem posicionados. Então, assim, considerações finais, né? O sistema mostrou resiliência, funcionou regularmente, né, e capacidade de honrar suas obrigações. O cenário está mais desafiador, né, para obtenção de rentabilidade compatível com as obrigações previdenciárias, um novo cenário que a gente fala, né, de alocação mais diversificada de ativos, né, de maior risco, né? E a combinação de ações, né, sempre considerando a natureza específica e a maturidade de cada plano tem a sua característica, tem o seu DNA, né, isso é importante. Reavaliação do apetite e riscos, tá, e da composição dos ativos, que a gente fala, diversificação de alocação de ativos, isso pelo lado do ativo, e pelo lado do passivo, ajuste nos planos de custeio, né, e revisão nas regras de concessão e de manutenção de benefícios. O passivo também pode ser, né, motivo de ajuste, para você voltar ao equilíbrio, né? Sempre um fundo de pensão, um plano, busca o seu equilíbrio técnico. E é justamente esse equilíbrio entre os seus ativos e os seus passivos. Tudo isso está no relatório de estabilidade da Previdência Complementar, publicado agora dia 13 de julho, saiu do forno, né? Está aqui o link que eu vou deixar para todos. Então, assim como a pesquisa está na página da Previc, aqui está o relatório, né? Muito bom, colorido. Eu peço que leiam, critiquem, né? A gente gosta, né, de receber feedbacks, e ele traz um panorama muito bom do sistema. Já é a 5ª edição, né? Ele sai, a gente faz a cada semestre, e agora publicamos esse mais recente, inclusive com a questão da Covid. Tá? Aqui estão os endereços, né? O link para se fazer o download, e também o meu e-mail lá na Previc. Obrigado. Era isso que eu tinha para compartilhar. Eu quero agradecer ao Lúcio Capeleto, né? Diretor superintendente da Previc. Quero primeiro pedir desculpa a todos que estão nos assistindo e aos palestrantes, porque eu tive que trocar o computador. Eu trabalhei a tarde toda no computador e lá não foi o problema de acesso. Na hora do evento, ele deu um problema e por isso que eu demorei, porque eu tive que trocar de máquina, né? Então, eu peço desculpas, agradeço a compreensão de todos, dizer que é um prazer muito grande, né? Essa comissão foi criada pelo Felipe em função da necessidade da Previdência, da reforma da Previdência, né? Da visibilidade que a Previdência Complementar passou a ganhar a partir da reforma, não tivesse menos importância, mas a gente sabe que a reforma deu um up
né, uma nova visibilidade à Previdência Complementar. Nossa comissão pretende fomentar estudos, pesquisas, artigos e muitos debates com a Previc, com a Abrap e com a advocacia em geral, e daí a gente ter 3 representantes, cada um, né, de um segmento desses que a gente vai discutir e trabalhar bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Suzane Andrade Ferrari, eu sou presidente da Comissão de Previdência Complementar. Quero cumprimentar o Lúcio, o Jarbas e o Flávio, que também, junto comigo, faz parte da Comissão Especial de Estudos em Previdência Complementar da OAB Federal. Imediatamente, né, eu passo a palavra para o Jarbas, que é advogado, é mestre em Direito, professor universitário, sócio do escritório Santos Bevilacqua, presidente do Conselho Deliberativo da OAB-Prev e diretor jurídico da Abrap. Né? E dizer que esses 3 pontos que vocês vão falar são 3 pontos importantes que a gente vê que teve um reflexo jurídico e normativo em função da pandemia do Covid-19, porque a gente teve a reforma, e logo depois da reforma, quando a gente pensou que ia trabalhar em função dessa nova, né, quadro que se instala, a gente teve que, né, fazer aí o Flávio, que trabalha, o Lúcio, que trabalha na Previc, teve que se adequar à Abrap e, enfim, todos os fundos de pensão, se adequar a esse novo momento que nós estamos vivendo. Obrigada, Lúcio, pela palestra. Jarbas, a palavra é com você. Abre o microfone. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais o Conselho Federal, na pessoa da doutora Suzane, pelo convite. Né? Para nós é uma satisfação enorme estar aqui para tratar desse tema tão relevante. Cumprimentar também o Lúcio, que é o superintendente da Previc, registrar que a Previc ela tem uma estrutura de governança admirável, né? E se você for ver comparativamente, até com outros órgãos de supervisão, é muito bom. Temos, às vezes, uma divergência ou outra sistêmica, mas esse sistema, como eu costumo dizer, é um sistema voltado para o bem comum. Todo mundo quer o bem, todo mundo quer conceder benefício. Às vezes, nós temos um ponto ou outro que divergimos e sempre somos ouvidos e somos muito respeitados. E cumprimentar também o Flávio, né, que é nosso companheiro aí de jornada, né, Flávio? Falar que nós somos companheiros do milênio passado, parece que nós estamos meio velhos, né, então. Mas nós somos companheiros e o Flávio é um verdadeiro cientista, né, da Previdência Complementar, seja como advogado, como profissional, como procurador e também como foi operador, né? A abordagem, o tema é super relevante, e a abordagem que eu vou fazer aqui é uma abordagem que vai muito em linha com o que o Lúcio vai falar e com certeza o Flávio vai complementar. O nosso regime ele é extremamente regulado, ele tem muitos marcos regulatórios. E eu sou defensor de marcos regulatórios fundamentais, porque o programa de previdência ele é um programa de décadas, de 50 anos, 60 anos. Eu falo isso como mantra, isso é a pura verdade, nós que somos operadores disso, e que mais somos apaixonados pelo sistema, nós temos que ver que o Estado realmente até tem que fazer esse papel de supervisão, realmente, né? Porque o modelo é de capitalização, você acumula o recurso, né? E esse recurso é acumulado ao longo dos anos, para muitas vezes, eu digo isso, eu já escrevi sobre isso várias vezes, para muitas vezes você pagar um benefício para o beneficiário, né? Então, uma entidade fechada de previdência complementar, ela é praticamente um INSS no modelo de capitalização. Ela vai investindo no recurso, acumulando, e depois começa a pagar o benefício. Então, eu vou trazer aqui da OAB-Prev São Paulo, né? Lembrando que a OAB-Prev São Paulo foi criada lá pela CAASP e pela OAB seccional, mas, na sequência, tivemos o prazer de ter como instituidores também Alagoas, Amazonas, né? Bahia, Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, né? Então, tivemos essa satisfação. E é o mesmo plano, viu, Suzane? É o mesmo plano para todos os advogados, né? É o mesmo modelo de gestão, é o mesmo CNPB, né?
Até a pandemia, nós estávamos com a nossa vida, digamos assim, com o nosso plano de navegação, que eu costumo dizer, pontuado. Tínhamos aprovado os orçamentos, eu tinha aprovado, e isso é uma linha que a ABRAP também sempre orientou as suas associadas. Então, o que eu vou falar aqui deve ter sido até replicado, né? Nós tínhamos nossa política de investimento aprovada. A política de investimento, embora para a pessoa normal pense só em investimento, para você elaborar uma política de investimento adequadamente, você tem que ter todos os fluxos de pagamento, de solvência, tudo para saber, bom, eu vou poder investir quanto no ano que vem, que prazo, quanto que eu vou ter de resgate, quanto eu vou ter de benefício. Então, você faz aquele casamento, né, do passivo com o ativo. Nós estamos com a nossa política de investimento perfeita, né, até fevereiro. Orçamento já aprovado. As contas, auditoria externa, a gente acompanhando, mas tudo caminhando para a normalidade. Devo registrar também que, para quem lida nesse setor, a crise faz parte. Então, crises a cada 5, 10 anos, 3 anos, no segmento de investimentos ou numa outra ponta, isso é do negócio, é da nossa atividade, né? Acredito que, se olhar o passado, nós sempre teremos as crises, e também, se olhar o futuro, também teremos crises, mas são crises pontuais. Ora é crise na Europa, crise na Ásia, crise no Brasil. E acontece que estava tudo certo e veio a pandemia, né? E essa pandemia, né? Então, nós somos resilientes à crise. O sistema fechado de previdência complementar, ele é resiliente à crise, né? Nós temos participantes que recebem benefícios aí há 50, 60 anos, para falar casos que eu conheço. Bom, aí chegou a pandemia. O que a pandemia teve? A pandemia rompeu com tudo. Porque a pandemia rompeu com tudo, relativizou todas as contratações, tudo. Porque aí você tem que fechar um espaço físico, né? E você tem também a volatilidade do mercado, você tem a insegurança. Então, e você tem que proteger o participante, você tem que proteger o ativo dele na entidade, tá certo? E você tem também que mantê-lo, porque o projeto previdenciário nós administramos, mas é dele, a gente compra isso juntos, né? Então, chegou esse momento. Então, nós falamos, bom, nós temos que tomar medidas sincronizadas. Uma medida não prejudica a outra. Para isso, os órgãos de governança, é importantíssimo que eles estejam, no momento de crise, atuando harmonicamente. Então, lá na OABPrev São Paulo, quando chegou a pandemia, nós tínhamos 51 mil participantes e 930 milhões em ativos. Muito bem, 50 mil participantes. E os órgãos funcionando de uma forma harmônica, temos os eleitos lá também, né? Mas todos investidos na questão do benefício. Então, funcionando harmonicamente, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. Tá certo? Então, nesse momento, o que nós pensamos? Bom, nós vamos precisar tomar todas as medidas ao mesmo tempo, porque as crises que nós enfrentamos anteriores era a crise na relação, na questão de investimento. O que você vai fazer? Qual foi o plano de navegação que você fez na tua política de investimento? Você vai mexer, não vai mexer? Quer dizer, essa era a questão. Então, criamos um comitê de crise, que está funcionando até agora, tá certo? Ou seja, um comitê de crise para que, se tivesse qualquer problema na operação, nós pudéssemos ser acionados, né? Adotamos já condições de teletrabalho para os nossos colaboradores, mas de imediato, porque também nós não podíamos parar a operação, porque a pior questão que teria seria uma crise de confiança. Então, pedido de resgate, ingresso de participantes, quer dizer, tudo isso tinha que funcionar. Quer dizer, criamos essas condições. Criamos condições de reuniões virtuais de todos os colegiados, já de imediato. E o que é mais importante, fizemos mais reuniões do que a história da OABPrev de São Paulo. E convidando eu, como presidente do Conselho Deliberativo, convidava todos os membros, diretoria executiva, comitê de investimento, falava, é importante que vocês também participem, e eles participavam. Então, passamos para essa reunião forte, com mais intensidade e com menor periodicidade, com reuniões extraordinárias. Revisitamos a política de investimentos para ver o que precisava ser alterado. Nisso, o mercado estava caindo, o investimento. Revisitamos todos os contratos. Isso facilita muito, porque a nossa entidade é uma entidade de advogados, né? Então, você tem advogado, todo mundo é advogado lá, tá certo? Então, muito bem. Essa foi a parte que nós fizemos estrutural, sem perder de vista que nós tínhamos que manter com os participantes, né?
E aí, retenção e contenção dos resgates, para explicar para ele, para tirar o efeito manada. Porque senão você tem um impacto muito forte e ele vai sair no pior momento, né? E nesse momento é mais importante, mais informações, mais transparência, a situação é crítica, nós estamos em pandemia, mas para ele saber que está todo mundo envolvido. Tá certo? Porque a lei já fala, a Lei Complementar 109 fala que a transparência é a essência. E a transparência é do contrato do participante. Então, levamos nessa linha, mais intensidade, mais informações. Às vezes eu encontrava o participante, aí telefonava, ô, Gerber, você falava, está assim, assim, assim. Você não deve sair, porque eu não vou sair. E vou anotar seu telefone aqui, se eu for resgatar, eu te aviso, para ser bem honesto, né? Então, quer dizer, então, na realidade, essa questão para ver que nós estávamos juntos. Nós já tínhamos uma previsão, e nisso também a questão da harmonia dos órgãos de governança, que é fundamental, né? O projeto previdenciário ele exige isso. Essa questão, nós já tínhamos a previsão do resgate parcial, né? Previsão no regulamento. Então, isso favorece um pouco para você reter o participante que quer resgatar, né? Criamos uma linha de empréstimos para falar para ele, você vai ter problema de liquidez, mas nós vamos estar juntos. E é uma linha com as taxas que eu nem vou falar aqui, porque senão vamos ter problema com a concorrência. Mas a linha é uma taxa mínima. Foi a mínima possível. O Cavezal e a equipe financeira lá ficou trabalhando, quer dizer, é uma taxa imbatível para os participantes. Você vai poder ter uma linha de empréstimo aqui. Por quê? Porque nós queremos te entregar o benefício. E isso cumprindo todos os marcos regulatórios. 109, resolução, instrução, resolução do CBN 4661, quer dizer, cumprindo todos os marcos regulatórios, porque ouvimos o Lúcio, no início da pandemia, falar assim, como que a Previc vai ver quando for fiscalizar a entidade? E eu assistindo lá, né? O Lúcio falou assim, nós vamos fiscalizar se o ato regular de gestão foi cumprido, se a governança foi cumprida. É isso. E nós não esperávamos diferente. Tá certo? Né? Porque se ele, como supervisor, pegasse e falasse, não, depois nós vamos ver, quer dizer, aí de repente, né? Mas ele falou, não, olha, eu lembro disso certinho, até de vez em quando até falo isso, Lúcio, porque se falarem, ó, Gerber, eu falei mesmo, porque eu falei assim, o Lúcio falou que é assim o negócio, o superintendente. Então, todos os processos sendo cumpridos à risca, né? Temos a suspensão de contribuições também prevista no nosso regulamento. Isso é importante, porque às vezes a gente adormece sobre regulamentos e não pensa que vai acontecer uma pandemia. Ninguém pensava, né, numa pandemia. Nem os contratos pensavam, tá certo? Então, na realidade, a gente tem a suspensão, né? Em último caso, né? Aí depois eu vou falar os números aqui. Pagamentos seguros contratados, porque o nosso plano ele tem uma natureza de contrato. Vamos ver com a seguradora, não, nós temos que pagar o Covid. E nisso, nossos parceiros foram fantásticos. Aí vocês vão pegar, tivemos um caso de Covid, tá certo? Vai pagar, está pagando, tá certo? Porque falamos, bom, agora é uma hora que nós precisamos também, embora possa surgir dúvida, ter discussão e tal, na realidade trabalhamos isso, né? Também falamos, nós vamos respeitar todos os processos. Nós temos um processo eleitoral para ser iniciado, não vamos mexer. Por quê? Porque, na realidade, nós temos que dar essa demonstração, né? E abrimos o processo eleitoral aí para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. E eu tive uma preocupação. Falei, eu acho que eu não vou ter inscrito. São 3 eleitos e 3 suplentes do Conselho Deliberativo e 2 do Conselheiros Fiscais, efetivo e 2 suplentes. Então, era 4 no Conselho Fiscal e fiquei preocupado. Falei, puxa, será que nós vamos ter que prorrogar o prazo nesse momento? E Flávio, qual foi a minha surpresa? Que nós tivemos 19 candidatos ao Conselho Deliberativo, o que me deixou numa felicidade enorme, porque a entidade está acontecendo, o pessoal está acompanhando. E no Conselho Fiscal tivemos 8. Lembrando aqui que, por questão nossa, nós decidimos, na criação da entidade, que todas as atividades seriam pro bono. Não há remuneração. Tá certo? Então, na realidade, fechamos isso, também com o processo eleitoral, andamos, né? E, para voltar à atividade, cumprimos todos os protocolos, né? Cumprimos todos os protocolos. Você tem 3 minutos, querido. Então, nesses 10 minutos que me restam, eu vou... Então, cumprimos todos os protocolos, tá certo? E agora, como é que nós fechamos junho, assim? 51.200 participantes, 944 milhões. Tivemos perdas durante o período? Tivemos.
estamos praticamente no 0 a 0 na questão dos investimentos. Mas nós estamos numa posição em junho melhor em números, né, absolutos do que a gente estava no momento da pandemia. 284 participantes, temos aí 120 suspensos, né, que pediram a suspensão da contribuição, havíamos trabalhando isso, hora veio 130, hora 140, estamos com adesão em 50% ainda, estamos conseguindo fazer a colocação de plano, de forma que, assim, a gente está passando isso, mas nós não estamos vendo isso como final, não. Nós estamos tão alertas como a gente estava, viu, Lúcio, Flávio, Suzane, quando surgiu a pandemia, porque, na realidade, a gente tem acompanhado e sabe que existe uma incerteza nisso. É lógico que essa injeção de recursos que nós estamos tendo no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, essa injeção de recursos dos poderes governamentais, elas dão reflexo, sem dúvida nenhuma, no mercado e nos dá tranquilidade. Mas o fato é que essa relação ainda, quer dizer, nós estamos entendendo da nossa parte, nós estamos atravessando isso, de forma que nós estamos com a questão bem estruturada e agradecer demais aí, mais uma vez, a oportunidade. Nós estamos à disposição para qualquer ponto que vocês quiserem conversar, mas nós estamos também em alerta, né? Nós estamos acompanhando e nós estamos ligados, né? Para que a gente atravesse realmente, se durar mais um mês, quanto menos tempo, melhor, mas se durar mais 6 meses também, porque esse projeto é um projeto, nós temos que fazer a entrega do benefício, que é o objetivo final. Embora o glamour nas entidades seja sempre dos ativos, né? Tem tanto de ativo, mas o glamour para o gestor mesmo é entregar o benefício, né? Para nós que somos assim aficionados no sistema, a gente sente um prazer enorme em entregar o benefício. Para mim, 20 bilhões, 10 bilhões, tudo é importante, sem dúvida nenhuma, mas o fato é que a questão é você entregar o benefício lá na ponta. Então, em linhas gerais, era isso, e agradecer demais os nossos instituidores, que também confiaram na gente, delegaram, e toda a consulta que nós fizemos, eles falaram assim, vocês façam o que vocês acharem que é melhor, porque isso também foi importante, né? Então, nesse sentido também, e os nossos participantes também que ficaram conosco. Então, estamos fechando junho com um número pouca coisa acima do número absoluto de participantes e que também um número aí 15 milhões acima de ativos que a gente tinha no início da pandemia. De forma que estamos trabalhando nisso e espero aí que esteja realmente passando e acabando. Mas obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado vocês, mais uma vez, obrigado ao Conselho aí. E essa foi uma linha que a ABRAP sempre procurou levar para todas as associadas. É claro que cada um com as suas dificuldades cumpriu, às vezes, um pouco melhor, um pouco pior, como o demonstrativo que o Lúcio trouxe aí, traz com muita clareza, né? Então, é nessa linha. Tá? Obrigado, viu, Suzane? Muito obrigado. Jarbas, querido, muito obrigada. Eu vou já passando a palavra para o Flávio, aí no final, se a gente tiver tempo, a gente faz alguma consideração. O Flávio é advogado, mestre em Direito Tributário, pós-graduado em Fundos de Pensão, ex-diretor-presidente do Rio Previdência, ele é membro da Associação IPEB lá no Canadá, e ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre transparência, né? E questões normativas, que é justamente vinculada aí ao nosso tema, né? Repercussões jurídicas normativas, né? E ele vai falar, a gente pensou em trazer justamente 3 pontos que tivessem uma convergência com o momento que a gente está vivendo: investimento, né, a questão da governança das instituidoras vinculadas à OAB-PREV, né, que a OAB as OABs são instituidoras, e a questão de transparência e da normatividade aí. A palavra é com o Flávio. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria aí de agradecer ao esforço e à dedicação da Suzane, que batalhou para termos essa comissão especial junto da OAB Federal. Então, enfim, agradeço aí, em nome de todos os membros da comissão, a sua dedicação. E é um prazer sempre estar com o diretor superintendente da Previc, Dr. Lúcio Capelletto, que é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, admiro o trabalho, acompanho o trabalho, e o Jarbas de Biagi, que é um amigo aí de uma trajetória longa e dedicada, séria, foi muitos anos presidente do Banesprev, de entrega de benefícios
a tantas milhares de pessoas. Bom, a ideia da minha intervenção é fazer um recorte bastante pontual sobre a questão da transparência na gestão de investimentos de planos de previdência complementar. A gente sabe que a gestão de investimentos de planos de previdência é uma obrigação de meio. O gestor não tem uma obrigação de entregar um resultado. Contudo, dentre as diversas formas de realização dessa obrigação de meio, uma delas tem uma característica especial, a nosso ver, que é a questão da transparência. Por que ela é especial? Porque ela é destacada na Constituição Federal. A emenda constitucional número 20, no artigo 202, fez questão de, no parágrafo 1º, dizer que a lei complementar de que trata este artigo, que é a Lei Complementar 109, assegurará ao participante de planos de benefícios o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Ou seja, não são informações de resultados, informações consolidadoras, informações finais, mas informações sobre a gestão, sobre a forma como os planos de previdência têm sido geridos. E o que é importante numa gestão previdenciária? É importante ter recursos para pagar os benefícios. Se a obrigação final é entregar a prestação complementar, há que ter recursos para essa entrega. E isso se torna ainda mais relevante quando a gente tem, a partir da emenda constitucional 103, a previdência complementar do servidor público com base, agora mais alargada, né, com base em planos de contribuição definida, ou seja, planos em que serão os recursos nas contas individuais dos participantes que vão determinar o valor do seu benefício. E nesse ponto, quer dizer, a gente tem a preocupação com a questão da transparência. Em primeiro lugar, quer dizer, os recursos que estão alocados no plano de previdência são recursos dos participantes. Mesmo nos planos de benefício definido, em que há uma universalidade de valores, esses valores pertencem, digamos, condominialmente a todos os participantes daquele plano de benefício definido. Nos planos de contribuição definida, são contas individuais, mas a gente sabe que muitos planos, como, por exemplo, o plano dos servidores públicos da União, tem uma parte de compartilhamento coletivo de risco e que, portanto, aqueles recursos não são totalmente individualizados. Isso tem alguma especial novidade? Eu diria que não. Se a gente olhar, quer dizer, o que é a gestão de um plano de previdência complementar? É a gestão de recursos de terceiro. E traria aqui um paralelo bastante usual para o advogado, que é o contrato de mandato, né? A procuração. O mandatário tem o dever de atuar da melhor forma possível para o mandante. E derivado dessa melhor forma possível, a melhor gestão possível para o plano de previdência, é que a gente tem a obrigação da prestação de contas, né? Ou de uma forma aí, mais precisa, em conceitos norte-americanos, de chamados accountability, né, de você apresentar as contas ao detentor daqueles recursos. E a questão da pandemia se coloca como um tema, como um impacto que, a nosso ver, digamos, amplifica os compromissos com prestação de contas, os compromissos com transparência. E a questão da transparência, e volto a dizer, transparência na gestão e não transparência de resultados. Porque o resultado pode ser ruim, eu vou ser informado, o participante vai ser informado,
e ele gostaria de ser informado previamente para poder, de alguma forma, interagir para aqueles resultados serem os melhores possíveis. Então, nesse momento de pandemia, quer dizer, os comandos normativos, né, e eu ressaltaria as regras da resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução 4661, que determina um dever de transparência, desdobrando, em verdade, como vimos, um comando constitucional. Nesse momento, a transparência se coloca de uma forma mais aguda. Quer dizer, maiores os riscos, maior a situação de imprevisibilidade, maior deve ser a transparência. Isso pode parecer, quer dizer, mais um encargo para o administrador do fundo de pensão. Puxa, eu já tenho tantos problemas e vai se falar em mais transparência. Como eu disse, quer dizer, a obrigação do gestor de um fundo de pensão é uma obrigação de meio, né? E se o gestor ele apresenta de forma transparente quer dizer, como ele está desempenhando essa sua tarefa, ele se explica antecipadamente, ele, em verdade, ele não tem um trabalho adicional, ele tem uma prevenção das suas responsabilidades, na medida em que a transparência determina para os órgãos de governança da entidade e para a comunidade abrangida, detentora daqueles recursos, um compartilhamento de informação que determina, em verdade, uma proteção para o próprio gestor. Eu gostaria de lembrar, quer dizer, que a gente está num momento... A gente tem 3 minutos, tá? 3 minutos. Que a gente está já passamos da era da informação. Hoje a gente está na era do compartilhamento da informação. E, portanto, quer dizer, a gente não vai imaginar que inexistirão grupos de WhatsApp que acompanham a entidade de assistidos, de participantes, em que o conselheiro eleito ou o conselheiro representante desse grupo faz parte. Então, muitas vezes há os chamados segredos de polichinelo, que todo mundo conhece, e a transparência, quer dizer, se coloca, quando ela é institucionalizada, como uma política de realização da atividade fim da entidade, como uma forma de realização da melhor gestão para os planos de benefícios. Então, o recado aqui é, nesses momentos de dificuldade, sobretudo nesse momento inesperado que a gente vive, os comandos relacionados à transparência tomam um vulto maior e devem ser exercitados ainda com mais vigor. Era essa o nosso recorte, a nossa posição. O Flávio, ele é sempre, né, pontual, pontual no tema e pontual no tempo. Maravilhoso, quero agradecer. Ele é britânico. Ele é, né? E quero agradecer, uma fala excelente. A gente ainda tem aqui 1 minuto, eu queria ler o currículo do Lúcio, que a gente não leu lá no início. Ele é diretor superintendente da Previc, né, que é a nossa Superintendência Nacional de Previdência Complementar, doutor em Controladoria e Contabilidade, mestre em Administração pela UNB, especialista em Banking Financial Law em Boston, com graduação em Ciências Contábeis. Enfim, nós temos 3 especialistas na área. Agora que nós estamos mais entrosados com essa era digital, vamos fazer mais eventos, né? O Flávio vai nos assessorar também no lançamento de um e-book, né? Que a gente já requisitou, né? Um espaço na biblioteca virtual da OAB Nacional, aqui pela OAB Nacional, todos, né? Aqui os palestrantes já estão convidados a participar desse e-book, dizer que foi um prazer imenso. Vamos fazer outros webinars, né, para tratar de investimentos. Acho que o Flávio é uma pessoa que está super, né, ainda mais agora com essas alterações, agora, né, super, né,
frescas que aconteceram agora no mês de julho, o Jarbas também, um querido aí, e o Flávio, que está conosco, junto com outros brilhantes advogados da comissão. Quero agradecer a todos e dizer que foi um prazer imenso tê-los aqui, e que a comissão agora existe, e nós vamos botá-la para funcionar e debater a Previdência Complementar, com pandemia ou sem pandemia. Tá bom? Muito obrigada a todos.